Boa noite, boa noite, boa noite, Brasil! Como vocês estão? Vamos entrando na live, porque hoje, deixa eu até colocar o tema aqui para vocês. Porque hoje nós teremos um convidado super especial. Eu sou até suspeita para falar sobre ele, porque realmente, deixa eu só fixar aqui o comentário para começar a falar. Então, gente, o nosso convidado de hoje é um rei, querida. Ele é um palestrante super renomado na área da sexualidade. Ele tem os próprios produtos dele especializados, preparados para serem facilitadores aí na hora do chá com rosquinha. Então, se você tem vontade de lamber a rosquinha, dar a rosquinha, comer a rosquinha, mas não sabe como, você agora vai ter a liberdade e vai ter o prazer de perguntar para um profissional. Deixa eu só esperar ele solicitar aqui para convidá-lo para entrar na live. Entendeu? Já aproveita, gente, compartilha a live, vai aí na setinha e compartilha a live. Já convida sua parceira, já convida sua amiga, já convida todo mundo que quer conversar sobre este tema. Ai, será que eu consigo? Venha, 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 venha. Consegui convidar. Boa noite! Boa noite, minha amada querida. Quanto tempo que a gente não se vê, não é verdade? Muito. Coisa Eu dei uma boa. sumida das feiras, É né? Eu sou verdade. assim, sumo, apareço, É sumo. verdade. Bom te ver, viu, amada? Prazer é Mas todo tenho meu. te acompanhado aí nesses eventos maravilhosos que você faz. O último que você fez foi numa loja que eu amo, de paixão de chocolate com pimenta, lá em Cascavel, que são minhas amigas de coração. Você fez um trabalho lindo lá. Parabéns, Estou viu? indo para lá agora de novo, no Dia dos Namorados. Arrasou. Isso mesmo, arrase lá, viu? Com certeza. Obrigada Pois pelo convite. não, eu que agradeço, né? Porque assim, eu tava pensando, gente, quem eu vou chamar? Porque eu desmembrei os chás, né? Chá de autoestima, chá de chups, chá de sentada, chá com rosquinha. E eu fui desmembrando, né? Falei assim, gente, quem vai ser a pessoa que vai falar com maestria sobre esse tema? Não podia ser outra pessoa, né? Obrigado, minha amada, de coração. Gratidão, é um privilégio, viu? O privilégio é todo meu. Pois então, nos diga como que a gente pode fazer. Ah, não, primeiro se apresenta, né, para as pessoas, porque eu fiz uma breve apresentação, mas com certeza eu não falei sobre todo o seu currículo. Vá, não, quem sou eu na fila da Xuca, né? Nada mais, nada menos que o rei do botão. Eu tenho PhD em sexo anal, dou há mais de quase 5 décadas. Então, eu sou PhD e tenho uma linha fabulosa junto à Íntia Cosmética número 1 no mundo em cosméticos íntimos, tudo para o sexo anal. Então, assim, qualquer dúvida, eu tenho como solucionar. Porque sobre fatos não há argumentos. E o sexo é bom para todo mundo, sexo é saúde, é do sexo que a gente veio, e tudo que proporciona prazer está valendo. Se for bom para ambas as partes, está tudo certo. Com certeza. Eu sempre digo que o que dói não é dar a rosquinha e o botão, né? O que dói é a resistência. A resistência em tudo. Você sabe que entre o prazer e a dor é uma linha muito tênua, né? E a gente tem essa coisa. Eu acho que a palavra certa mesmo é ignorância, mas no bom sentido, é a falta de informação. Quando a gente aprende que o botão é fabuloso para sentir prazer, tanto para mulheres como para homens, o mundo fica diferente. Eu acho que tudo é uma descoberta. Eu acho que na vida a gente tem que estar aberto a tudo e se proporcionar tudo que nos proporcione coisas boas. Com certeza. E assim, você como profissional master, o teu público maior são homens que procuram porque têm curiosidade e às vezes não sabem
como compartilhar com a parceira, ou são mulheres que têm a curiosidade de fazer alguma coisa, de ir ali procurar o neno, mas não sabem como comunicar isso para o parceiro. Na verdade, os meus que me acompanham, né, aqui no Instagram, porque eu não falo seguidores, que parece que é coisa de carrocinha de cachorro, né? São os que me acompanham aqui, eu acho que são 70% mulheres e 30% homens. Acho que o público mais curioso de decifrar é a própria mulher mesmo. Porque a mulher em si, ela já, ao meu ver, né, ela já sofre desde pequena repressão dentro de casa, né? Porque você veja, o homem, ele pega no próprio pipi, todo mundo acha lindo, mostra, ó, né? A menina vai pôr a mão na própria pepeca, a mãe fala, tira a mão daí, menina, né? Então já tem aquela repressão toda, né? Então a mulher falta mesmo informação, até mesmo isso em geral, não é nem só homens e mulheres, mas como um todo, de descobrir o próprio corpo, saber aquilo que nos dá prazer e conhecer cada órgão, né? As pessoas, se elas soubessem que a gente aprende muito, mas a gente escuta errado, de pessoas erradas, né? A gente tem esse péssimo hábito de fazer uma mentira virar verdade, né? Porque uma mentira contada mais de 3 vezes, ela passa a ser verdade. E aquilo é propagado, né? Mas se a gente parar realmente falar, vamos pesquisar, vamos entender, vamos saber se realmente o sexo anal é tão ruim, ou é tão bom, ou é proibido, vamos descobrir, né? E se a gente for pesquisar, a gente vê que é tudo tão mais simples, tão mais fabuloso, né? Eu acho que é tudo uma questão de se propor a conhecer de verdade e procurar fontes seguras mesmo, né? O Google está aí para isso também, ajuda tanto o Google, né? Isso, e na realidade, eu acredito, né, que seja tabu exatamente por isso, porque é É proibido. Então, tudo que é proibido. proibido, que tem esse fetiche assim por trás de, ai, será que se eu fizer isso, o que vão pensar, o que vão achar? É. Isso que causa curiosidade. Além da mulher ficar, não, 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 isso dói, não, não quero, assim, não, não. Então, isso faz ativar o instinto do homem para ele realmente querer ir ali Mas você finalizar. sabe, Han, que é uma coisa muito curiosa, porque se a gente for pesquisar realmente sobre a literatura, porque na verdade, sobre fatos não há argumentos, existem narrativas. E essas narrativas podem ser deturbadas completamente com muitos fatores. O sexo anal é um deles. Você sabe que, se a gente vai pesquisar, né, em todos os nossos ancestrais ali, no começo da nossa existência, o sexo anal era muito bem visto. Muitos países adotavam o sexo anal como controle de natalidade, Uhum. né? Na época da antiga Grécia, né? Os gregos todos se faziam sexo anal, era bacana, era maravilhoso, tudo era sucesso. Eles aprenderam a ter prazer com isso, e é possível, é fato mesmo. Mas, infelizmente, numa passagem de época, a história foi deturbada. E, infelizmente, a Igreja Católica tem esse poder. Eu sou católico, mas todo mundo sabe que nada é perfeito, nem mesmo a Igreja Católica, porque ela é administrada por homens, por seres humanos, né? E como existe, a vovó já falava, quem conta um conto aumenta 2 contos. E numa passagem bíblica mesmo diz ali, que foi de Sodoma e Gomorra, onde a guerra dos anjos entre os homens estavam naquelas cidades, houve uma luta forte ali, e na época não se escrevia, se desenhava, né? Então desenhavam a cena, o anjo de 4, porque ele caía, e as pessoas pegando pelas asas por trás. Então ficava aquela cena do homem de 4 e outro por cima, sodomismo, né? E a igreja aproveitou, porque a igreja sempre considerou que era importante a procriação. E como a maioria das pessoas passavam a fazer só sexo anal, deixavam de procriar, Sim. aquilo deixava a igreja católica revoltadíssima. E aí distortou ali a história, dizendo que era pecado, que era um horror. E as pessoas foram acreditando, e aquilo foi vindo, mas não há mentira que dure para sempre, né? E aí as pessoas foram descobrindo aos poucos que sexo anal é muito bom. Até mesmo na questão de anatomia, porque a gente tem que lembrar que mulheres e homens têm um nervo chamado pudendo, e esse nervo é um único nervo, tanto para qualquer sexo, e o calibre dele maior é dentro do botão, 3 centímetros para dentro. E assim, eu penso até, se a gente vai pela parte religiosa, né? Se o cara lá de cima não quisesse que a gente dasse, ele não colocava o nervo do prazer passando pelo botão, né? E eu mesmo não estaria vivo até hoje aqui dando o botão se ele não quisesse. Não caiu uma folha da árvore se ele não permitir. Então a gente tem que começar, sabe? E é tudo uma questão mesmo de informação. A maioria das pessoas acham que o sexo anal é gostoso para o homem porque ele tem a próstata. Mas é porque também não para pensar, porque a gente tem esse problema. A gente acha que sabe tudo, né? E a gente não sabe. Então, se a gente for pensar em próstata,
Aí, e o botão, tem o botão, depois do botão tem algo chamado reto. Depois é o intestino e tal. E o reto já diz, é reto. E a próstata está em cima. Como é que o pipiu vai encostar na próstata que está em cima? Então, eu só vou realmente ter um prazer prostático, o homem, se o pipiu encostar naquela próstata. Caso contrário, eu não vou ter. E nem sempre isso é possível. O pipiu tem que ser muito grosso, ou gancho, ou dependendo da posição. Então, eu acho que 80% de todos os homens que fazem sexo anal, o prazer está no pudendo, está nesse nervo, e está aqui, não está na próstata em si. É muito difícil a gente alcançar a próstata. E a mulher também tem um grande poder nisso, porque ela pode duplicar o prazer dela graças a esse nervo pudendo, porque a gente tem que lembrar que o nervo pudendo passa na parede da vagina, nos lábios, em várias partes, e no ânus. A mulher, entre a pepeca e o botão, tem uma esponja bem no períneo, e essa esponja infla quando ela atinge o ápice do prazer. E ele, por inflar, ele vai acabar empurrando as duas pudendos, duplicando o seu prazer. Então todo mundo tem que se descobrir. O grande problema é aquilo que você falou lá no começo, né? A gente se retrai e a gente reluta para dar. E é tão fácil dar o botão sem dor, é tão fácil. Se as pessoas aprendem, hoje elas vão aprender, então é tão fácil. A partir do momento que ela aprender a dar o botão, ela nunca mais vai querer dar à frente. Olha, é de verdade, é muito prazeroso. Você associa o que seria um facilitador para quem nunca fez, tem curiosidade, tem vontade de fazer? Qual seria o maior facilitador assim para você? Dicas? Olha, a gente primeiro tem que querer. Esse já é o primeiro passo. Porque quando a gente quer, a gente anda sob brasas de fogo, né? Verdade. A gente é assim. Então, primeiro a gente tem que querer. Segundo, a gente tem que ter um bom gel à base de água sempre. O silicone, quando a gente fala do sexo anal, é mais viável o siliconado. Por quê? Mas a gente tem que pensar em pró e contras. Mas o certo seria um gel siliconado. Só voltando um pouquinho assim lá para a origem, porque eu gosto que as pessoas entendam, tudo começa pelo botão. As pessoas vão saber como é importante o nosso sistema, o nosso intestino e o botão na nossa vida. A gente sempre escuta falar no sistema imunológico, que é o que nos faz estar viva, né? É graças ao sistema imunológico. Senão a gente morreria em dias, porque qualquer doença nos mataria. Mas é graças ao sistema imunológico que a gente está vivo. E esse sistema imunológico, ele é produzido 89%. Não, acho que se eu não me engano, acho que é 90%, é no intestino. Todo o nosso sistema imunológico. E a gente é muito sábio, existem duas células muito importantes. A medula óssea, que todo mundo conhece, né? E o intestino, o nosso botão. Quando a gente nasce, eu chamo medula, porque fica aqui em cima. A gente vai crescendo, a medula vai subindo, ela vai descendo, a gente vai crescendo e ela vai descendo, e ela se esconde no nosso fêmur, aqui no osso da bacia, né, que as pessoas chamam de bacia, no nosso quadril, dentro desse osso. E o botão, que é tão importante, começa junto com a medula óssea, a gente vai crescendo, metade das células do nosso botão, você sabe aonde está? No intestino. É a segunda célula fecundada, quando a gente tem o coito, o espermatozoide, aquele zigoto, então ela faz o ovo e tal. O primeiro é a medula óssea. A segunda célula é o botão. E ele vai crescendo, a gente vai crescendo para cima, e é essa mucosa aqui. Toda essa pele que todos nós temos dentro da nossa mucosa da boca é a mesma pele, é a mesma mucosa do reto do nosso botão. É uma extensão do nosso botão. Então, assim, a gente tem que pensar o seguinte, a gente precisa de algo muito absorvível, como ela é muito sensível, tanto que muita gente tem muita afta, corta a boca muito fácil, porque ela é uma pele muito fina. Ela é 7 vezes mais fina do que a própria vagina, né, do que a própria vulva em si. Então, ela é muito fina. Então, o recomendável é um gel siliconado, porque ele vai evitar o ressecamento mais rápido, porque todos os géis à base de água ressecam mais rápido, são absorvíveis mais rápido. Mas, como a gente sabe que grande parte da maioria é alérgica ao látex, e a gente também sabe que o látex muitas vezes não é compatível com o silicone, a gente aconselha um gel à base de água em abundância. Muito gel à base de água. Nada de cuspe. Jamais. Sempre abundância de gel à base de água, isso é muito importante, porque a gente não tem a lubrificação. Uma chuca bem feita,
Mas a Xuca bem feita, ela não é só porque a gente não quer ter o constrangimento do número 2. Não. É porque fazendo uma Xuca bem feita, ela vai nos auxiliar a ter uma lumbrificação falsa. Muito gostosa e muito prazerosa. Por quê? O nosso reto, aquela tripinha depois do nosso botão, ela não pode colar uma na outra. Ela tem que ficar recheadinha assim. Então ela tem uma própria mucosa, que lubrifica, é como se fosse um azeite que lumbrifica ela, para que ela não colabe, para que ela não cole, certo? Quando eu faço uma Xuca bem feita, eu tiro toda essa mucosa na hora da Xuca. Mas em segundos, o nosso corpo é tão inteligente que ele fala, socorro, cadê a mucosa? E ela produz 10 vezes mais. Então fica um muco mesmo, quase parecido com o da vagina. Fica um muco bem gostoso, sem cheiro, sem cor, sem nada. E isso ajuda muito mais. Então a gente precisa também. Então, juntando essa mucosa em excesso com gel à base de água, a penetração é perfeita. Então eu aconselho uma Xuca bem feita. Então, vamos começar. Você querer uma Xuca bem feita, um gel à base de água perfeito, que por coincidência eu tenho um único no mundo, que é o Hidranal, né, que é um gel à base de água feito para o botão mesmo. Ainda tem um toque a mais de castropil, que é o ácido hialurônico, para regenerar o nosso reto por dentro. Então isso aqui é importantíssimo. Na sequência, para finalizar... Então, uma pergunta. Esse gel pode ser usado para quem tem constipação também? Exatamente. Ele pode ser usado tanto para vagina, como para constipação, para hemorroida, para o que seja. Porque ele nada mais é do que um gel com a base de água, totalmente, sem cheiro, sem gosto, não mancha nada, e tem uma porcentagem muito alta de ácido hialurônico. Então ele vai rejuvenescer, vai tratar, vai hidratar. Então ele vai ajudar em todos os aspectos. E ó, eu uso no rosto antes de dormir. Porque ele rejuvenesce, entendeu? Ele seca muito bem, ele é absorvível por causa da água, e o ácido hialurônico faz todo o efeito. Eu acho que ele faz efeito, porque eu já passei dos 50 e estou maravilhosa. Você está usando, eu acho que você tá usando a técnica das tigresas brancas, né? É bem isso. Que sugavam ali, colocavam no rosto e deixavam para ficar maravilhosa. Desse jeito. Eu estou relutando, mas acho que esse me ajuda muito, tá? E para finalizar, um bom dessensibilizante, que são produtos fabulosos que os cosméticos íntimos criaram, que fazem... A gente nunca deve usar anestésicos, jamais. Jamais. É perigosíssimo. Sempre somente dessensibilizantes, que nada mais são do que um gel à base de jambu, com certas matérias-primas, que vão apenas amenizar, né, a dor, mas não tirar o prazer. E aí vem a famosa técnica, né? Porque existem duas técnicas muito importantes. Então, se a gente faz uma Xuca bem feita, já é o primeiro passo. Durante 4 horas, eu vou estar livre de qualquer constrangimento. Isso é fato. Na sequência, eu vou tomar meu banho, vou fazer as minhas coisinhas e tal. Eu vou ter um gel lá à base de água, vou ter o meu dessensibilizante, tudo perfeito. Só que uma coisa que eu preciso ter em mente são duas técnicas. A primeira é quando for realmente ser a penetração, eu tenho que pensar em duas técnicas. Primeira, abrir a boca. Quando a gente vê filmes, a gente vê... Não é só por... Isso engana a nossa sinapse. Todas as mulheres sabem que quando vão se maquiar, elas abrem a boca para passar o delineador reto, para dar o equilíbrio. Porque isso confunde a nossa sinapse. Né? Então, se eu abrir a boca, eu já confundi o meu botão. Se você pegar... Sabe um vidro embaçado? Que a gente faz assim... com força, para desembaçar. Se você fizer agora, e faça você percebe que o teu botão abre. Sim. Se você fizer com força, o botão abre. Força. Sim. O esfíncter, né? Ele pisca, ele já abre. E na sequência, eu vou me concentrar e lembrar que eu fiz a Xuca, então eu vou fazer força para fora, como se eu fosse fazer o número 2. A sensação é que eu vou fazer o número 2. Eu vou até achar que vai sair alguma coisa. Mas como eu fiz a Xuca, eu tenho consciência disso, nada vai acontecer. O meu corpo vai interpretar que está tudo certo, ele vai relaxar, o pênis vai entrar totalmente e você não vai sentir dor nenhuma. Porque, confessa para mim, tirando as pessoas que são ressecadas ou as pessoas que têm hemorroida, quando a gente vai fazer o número 2, quantas vezes a gente já fez algo tão grosso que é tão gostoso e não dói. E quando a gente vai dar uma coisinha assim, é uma dor horrorosa. É porque a gente contrai.
A gente fecha. E aí existe aquela luta. O corpo não entende, porque você está fechando, ele acha que é algo errado. E a única forma do corpo nos dizer que algo está errado é emitindo um sinal de dor. Caso contrário, ele vai abrir. Então, se você fizer força para fora, o pipiu vai entrar. Ai, vai ser fabuloso. Vai ser uma experiência única. Então, se você fizer certinho, passo a passo, né, a Xuca, usar um bom gel à base de água, passar um dessensibilizante, que eu também tenho um, que é mundialmente, que é o único à base de ouro, que é o Golden Bottle, que eu até pergunto, né? Quanto vale o seu botão? O meu vale ouro. Né, que é a base de micropartículas de ouro com certificado mesmo, porque esse ouro está aqui para ser absorvível pelo meu reto, tampar as fissuras e tratar de amenizar as fissuras que vai abrindo conforme o vai e vem. Porque todo sexo, tanto da mulher vaginal como anal, a gente cria microfissuras. Isso é fato. O corpo é sábio, em 24 horas ele fecha tudo. Mas o reto, por ser mais fina a membrana, ele abre maior as fissuras, que é o grande perigo de várias doenças, não é? Então a gente tem esse combozinho da Xuca, um gel à base de água, um dessensibilizante e as duas técnicas de abrir a boca e fazer força para fora, o prazer é inegociavelmente prazeroso, de verdade. Eu sempre falo muito assim para elas, respira. Porque a nossa vagina, ela tá intimamente, a vagina, ela tá conectada com a nossa garganta, né? Então, quando a gente respira, a gente relaxa. E lá no botão é a mesma coisa. Então, É uma coisa, porque relaxa, a gente são faz órgãos postura. que estão ligados com a respiração, com o diafragma. Tantas mulheres que, infelizmente, ao longo da vida, quando passam dos 50, tem grande parte tem problema de ressecamento, tem problema de incontinência, tossir, de dar risada pinga. Né? Isso prova que está tudo interligado. Tudo está interligado. Tudo está interligado. Então, quando a gente também escuta aquelas coisas assim, atrás foi feito só para sair, tudo isso é balela. Está tudo interligado. O nosso corpo é muito sábio e sabe que tudo dá prazer. Cada um tem a sua proporção de prazer. Mas é garantido, é fato, que se você usar essas duas técnicas, você vai ter muito prazer anal graças ao nervo pudendo. Perfeito. E você aconselha que use gelzinho com sabor, se ela quiser fazer um beijo grego, quiser dar lá um beijo hollywoodiano no toba, você aconselha que ela coloque lá um gelzinho com sabor, se ela tiver algum preconceito, nojinho, enfim, ela tenha algum receio, porque é uma área que, por mais que a gente faça chuca e tenha asepsia, pode ser que aconteça alguma coisa de vir um cheirinho, de acontecer alguma coisa. Então a gente já tem que estar preparada para tudo, né? Já tem que estar ciente dos riscos. É verdade. Olha, gel à base de que tem sabores, eu adoro todos. Se você escolher uma empresa séria que faça produtos que não contenham açúcar, você pode usar todos. O que não pode é ter açúcar. Por exemplo, pensando nessa preocupação, eu também tenho, que é o Golden Shoop, que é um gel beijável à base de água, feito para isso também, porque a gente tem que pensar que, como é uma área muito absorvível, se eu receber uma carga direta de açúcar, eu vou ter um pico de glicose muito alto. Se for uma pessoa diabética, ela pode convulsionar. Se for uma pessoa que não sofre de diabetes, ela pode ter um pico tão alto de glicose que ela pode vir a desmaiar. Então, procurar uma empresa idônea, séria, que faça produtos realmente livres de açúcar. Aí pode usar todos. A Inti, que é número 1, tem diversos sabores, né? Acho que a Inti deve ter, acho que 32 sabores. Então, pode usar todos, que são todos livres de açúcar. E como é sério isso, né? Porque a gente vê muito influenciador que não estudou para isso e aí quer causar na internet e falar, usa Nutella, leite condensado, chantilly. E eu sempre falo, gente, pelo amor de Deus, nada, né? Nada na região íntima que não possa, não tenha o selo, a regulamentação para ser usada ali, deve ser usada. Isso é muito importante você falar, porque até mesmo eu tenho muito medo quando a gente faz brincadeiras, até com frutas, com doces, com várias coisas. Porque a nossa área íntima, ela é muito desprotegida, entre aspas. Porque quando a gente vai fazer sexo, a vagina que é alcalina, o botão que tem mais de 500 bactérias que são protetoras ali e tudo, na hora do sexo tudo se perde. Né? E a gente fica muito vulnerável. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque todos esses doces, leite condensado, Nutella, danoninho, chambinho, contém muito açúcar.
contém cosméticos mesmo, tudo, né? Muitas coisas químicas. E isso vai ser absorvido direto. Quando a gente fala de vagina, a gente vai ter problemas seríssimos de infecções urinárias, de bactérias, de fungos. Frutas, a mesma história, porque a gente sabe que para consumir uma fruta, a gente tem que deixar de molho numa bacia, com 4 gotas de água sanitária, ou comprar o próprio Vinagre. produto já pronto, o vinagre, né? E a gente sabe que, na verdade, casa de ferreiro é espeta de pau. Então, quando a gente quer fazer uma traquinagem, a gente não para, a gente não vai lá lavar as frutinhas. Eu falo porque eu fazia isso quando era jovem, né? Eu tinha um colo frente que ela adorava pêssegos. Aí eu pegava pêssegos, enfiava tudo no meu botão, me encharcava de pêssego, sabe? E é um perigo, porque tá cheio de bactéria, sem contar o açúcar. Então, assim, tem que usar o que existe hoje, que é o que a ciência nos proporciona. São cosméticos fabulosos, íntimos, feitos para isso. Frutas, creme, nada disso é proibidíssimo. Você sabe que até usar cremes hidratantes, óleos, é proibidíssimo, porque as pessoas têm que entender que até aquele creme que eu mesmo uso, que eu sou apaixonada, da Nivea, aquela latinha azul, eu uso todo dia, né? Ele é maravilhoso. Mas ele contém uma grande porcentagem de produto de petróleo, né? Muitos dos cosméticos, eu acho que eu posso até falar uma besteira, mas eu acho que quase 60% dos cosméticos hoje tem derivado de petróleo. Isso é perigosíssimo, porque se eu disse que na hora do sexo, tanto vaginal como anal, eu tenho microfissuras, fissuras são aberturas, são entradas. Se eu estiver usando produtos que estejam com produtos que tenham petróleo, derivados de petróleo, isso vai entrar por essa fissura. E se cair numa corrente sanguínea, é que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. Só que acontece. Eu quis aprender tudo isso, porque eu tinha um grande amigo meu, muito querido, e ele perdeu a vida por causa de um creme hidratante de grande marca que eu uso também, todos nós usamos, com certeza, e ele não tinha o gel na hora, tal, estava fazendo a massagem ali com gel, aproveitou o creme para poder fazer a penetração. Abriu-se dentro dele uma fissura um pouco maior do que o deveria, que tudo bem também, isso poderia acontecer. Só que entrou uma camada desse creme com derivado de petróleo, caiu errado na corrente sanguínea, foi direto ao coração. Ele teve algo chamado endocardite, que foi uma infecção direto no coração e levou a óbito. Eu devia ter, acho que de 16 para 16. Eu gravei aquilo, eu falei, mas como? Morreu como? E aí eu fui aprendendo essas coisas. Então, a gente faz. Dá certo hoje, dá certo amanhã, mas um dia a casa cai. Verdade. Então, para que correr o risco se a gente sabe que não deve? Aí então, por exemplo, eu sei que a Inti trabalha com toda essa linha, né, de desodorante íntimo, sensual wellness, que a gente chama. Sim. Desodorante íntimo, sabonete íntimo, gel esfoliante também, né? Gel hidratante para a área perianal e tudo mais. Então, assim, o ideal, o aconselhável é que a pessoa realmente trabalhe toda essa parte de cookware, né? Com uma empresa especializada e séria, que realmente não coloque nada que possa ser comprometedor, né? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente tem que entender que o ser humano, ele foi feito perfeito. O mau cheiro, a gente não produz mau cheiro. Né? A gente pensa, tem pessoas que têm problema de axila, né? Com cheiro de axila, na axila, no pé, na virilha, na pepeca, no botão. A gente não cria mau cheiro. O mau cheiro são as bactérias. O que acontece é, aonde a gente está, aqui mesmo, na minha casa, aí e tal, a gente tem milhões de bactérias, a gente não vê a olho nu. Elas se alimentam do nosso suor, que é rico em proteína e é salgadinha. Então, por exemplo, você pode fazer um teste. Quando você toma banho, você se seca mais ou menos, porque ninguém se seca perfeito. Seca mais ou menos, veste a cueca, veste a calcinha e vai. Se você pôr a mão depois de meia hora no teu botão, ou não, você já tem um cheirinho, não é perfeito. Não é aquele cheirinho Dove mais. Né? Por quê? Porque você transpirou, a bactéria está lá, está comendo, está fazendo pum e cocô, a bactéria. Isso que dá o cheiro. Então, se a gente aprender que, em primeiro lugar, a gente tem que aprender a se secar bem, a tua vida muda. Então, se você aprender que depois do banho, você tem que secar bem com a toalha, pegar lenço, papel toalha ou guardanapo, bem
claro, seja macio, e secar os lábios da sua pepeca, secar o teu botão com papel e pegar um secador de cabelo, dá trabalho? Dá trabalho. Tudo na vida, nada é fácil. Nada é fácil. Pegar um secador de cabelo no ar frio e secar a pepeca e secar o botão com ar frio, e pôr, aí sim você põe o desodorante e vestir a calcinha. Você está garantida sem cheiro nenhum. Porque você secou, não deu porta de entrada para essas bactérias todas, selou com esses sprays de empresas boas, né? E você está garantida. Mas eu acho que 90%, eu acho que até 95%, vai. Não vai pegar um secador de cabelo, secar as partes íntimas. Todo mundo tem tanta pressa, né? Por isso que eu sou condicionado, eu gosto de higiene, eu acho que isso é importante. Eu acordo todo dia às 5h30, porque eu preciso de 1 hora para tomar meu banho, secar o cabelo, que eu lavo todos os dias, secar a minha pepeca, secar o meu botão, secar os meus pés, tudo com o secador. Para depois passar os desodorantes íntimos, os cremes, enfim. Antes disso, não. Porque você imagina, você não secou bem, você vai direto passar esse desodorante, você vai direto passar o creme, você faz ali um balaio, é casa pronta para bactéria. O Então, mundo hoje está muito no automático, né? Tá tudo no automático. Então as pessoas estão querendo fazer tudo com muita pressa. e Inclusive, por isso pressa. que hoje as mulheres, eu acho que mais da metade tem problema de infecção urinária, tem candidíase, Sim. né? A gente vê na televisão, quando que eu pensei que a gente ia ver? Numa televisão, artistas famosas falando sobre gincanisteia, aquela lá, não é pomada para vagina. Por quê? Porque aumentou muito, porque na época da minha avó era raríssimo isso acontecer. Poucas mulheres tinham infecção urinária, porque passavam as calcinhas antes de vestir, secavam bem, fazia banho de assento, com bicarbonato, com uma colher de vinagre de maçã. Tinha todas essas coisas, e hoje se deixou de fazer. O mundo moderno, hoje lava, compra aqueles sabonetes cheirosérrimos, e acha que está tudo certo. E aquilo é tudo mascaro. A gente mascara isso, né? Então existe o que é verdade e o que é mascarado, né? Então a castropia em si, eu gosto do que é verdade. Então eu vou me secar, eu vou ter todo o trabalho. Mas eu garanto que, por exemplo, agora, eu cheguei em casa há pouco tempo, ainda vou tomar banho, vou me trocar, ainda vou jantar. Eu vou ter todo esse trabalho de secar. Mas se você puser a mão agora, eu saí de casa umas 7 horas hoje. Agora são 9h30, acho. Eu não sei, eu não estou enxergando. Isso, são 9h30. Se qualquer parte do meu corpo está cheirando algodão. Sequinha, 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 sequinha. Porque eu tenho esse. Tudo tem um preço. Você tem que perder meia hora, 20 minutos. Aí é opcional, né? O que a pessoa quer da vida, né? Eu É pensei, verdade. né? É isso, não vou tomar muito seu tempo, Não, porque eu fica sei que sexta-feira é um dia de badalo. Então, já assim, já foi um mega prazer, um mega privilégio você ter aceitado o convite de estar aqui. é uma Eu só satisfação. quero te fazer uma última pergunta, Você porque pode eu fazer sei que é uma pergunta muito recorrente aqui para mim. A mulher, quando ela quer começar a brincar ali com o neno do parceiro, mas ela não sabe como trabalhar essa comunicação. Tem alguma dica que você possa deixar para elas? assim, isso mexe muito com a hombridade do homem. Mas eu acho que 50% é culpa da mulher. Assim, a responsabilidade não é culpa, a responsabilidade é da mulher. Ela tem que transmitir para ele confiança. E que para ela tá tudo certo, que ele não vai deixar de ser homem por isso. Então, eu sempre digo assim para as minhas amigas que querem ser com seus maridos, tal, com seus namorados. Procure oportunidades sozinha, não em grupo, que aí vira chacota. Você sozinha com teu namorado, com teu marido, com teu noivo, tal, ache uma brecha, pegue um filme, ache alguma oportunidade e haja com naturalidade e mostre para ele, deixe nas entrelinhas que para você isso é super normal e que homem tem todo o direito, tá tudo, não vai deixar de ser homem. Já começa assim. Na sequência, nunca fazer brincadeirinhas, sabe, aqueles comentários toscos, porque isso é marcante para sempre. Então, mostre que você é moderna, que você é inteligente. Homem se apaixona por mulheres inteligentes. Mulheres, não quero dizer que você seja libertina, que você vai aceitar qualquer palhaçada. Não. Mas que você é uma mulher com uma visão futura, que você tem uma boa visão. Na sequência, quando você já tiver conquistado isso, que você percebe que ele encarou de boa que você é uma mulher, tá, ele pode até relutar, fazer um comentáriozinho, você com uma carinha séria, para você tá normal.
Quando você for fazer o sexo oral, tá brincando com as bolinhas, tal, com a mão, quando você está segurando as bolinhas, escorrega o dedo só um pouquinho, mas não no botão, no períneo, naquele meio fio. E vai brincando ali, tá. Se ele afrouxar a perna feito uma ranzinha, vai com calma e vai descendo que tá tudo certo. Se ele travou, calma, não force, suba, faça tudo de novo, vai. É um passo a passo, entende? Deixe ele se sentir seguro. Acho que tudo na vida a gente tem que estar com segurança. Se ele entender que a mulher que está lá com ele vai encarar de boa, tá tudo certo, ela topa tudo, porque ela entende que na cama tudo é permitido para um casal, se é bom para ambas as partes. Se ele entender isso, se você conseguir transmitir isso, ai, tá tudo certo. As pessoas, isso em geral, as pessoas, elas têm que entender que nós somos duas pessoas sempre. Nós convivemos diariamente com a bondade e com a maldade. Todos nós, temos um demônio dentro de nós. Graças a Deus, a gente tem um bom senso e consegue ir para cá do que para cá. E na questão do sexo, ninguém é... A castropio não é isso na cama. A castropio é um demônio na cama. Se as pessoas conhecessem a castropio na cama, sairiam correndo a 1 metro de distância quando me vissem na rua. Porque eu faço coisas que até o diabo vira as costas. Mas no meu dia eu sou outra pessoa. Então, quando, por exemplo, eu tenho meus call-friends, que eu tenho 4 até hoje, são fixos há mais de muitos anos, e eles falam, quem nunca julga um livro pela capa, porque a história é outra. Né? Quem me conhece pessoalmente sabe que a Castropio, ela é engraçada, ela é cheirosa, ela é isso, ela é cheia de coisa e tal. Mas na cama, eu sou tudo isso, mas eu sou uma libertina, eu te levo ao céu e ao inferno em 2 segundos. Porque eu acho que isso é válido. E quando acaba o sexo, o castropio volta. Né? Então, o personagem, tá. E o ser humano é assim. Então, eu acho que quando a gente consegue transparecer isso para quem a gente gosta, que a gente consegue ser 2 coisas ao mesmo tempo, que é isso que a gente é. A mulher tem esse dom de ser várias coisas ao mesmo tempo. Ela é mãe de casa, ela é empresária, ela é devassa, ela é sexy, ela é tudo que ela quiser. Né? Eu sempre digo, né? Minta muito e minta todos, finja. Porque uma mulher maquiada e arrumada, ela consegue o mundo. Então, finja tanto que aquele fingimento vai se tornar realidade, até mesmo para você. Então, incorpore um personagem. Busque a roupa que mais te dê empoderamento. Busque o batom que mais você goste. Faça o penteado que... Você mesmo faz isso, você ensina com majestosidade a sensualizar. Eu vejo você, né? Você faz uma dança das cadeiras fabulosa. Né? Que não é para todo mundo também. As pessoas precisam entender que não adianta eu fazer a sua performance fabulosa se eu não nascer para isso. Se eu tiver 97 quilos, se eu tiver um peito, não vou ficar bonita, não adianta. É a mesma coisa um sexo oral. Né? Eu digo para as pessoas, pratiquem no espelho. A maioria fica com cara de retardada chupando. Né? Tem um jeito de chupar que para mim é perfeito, é tocando flauta, gaita, que é de cima para baixo, você fica estica o olho, aqui estica, você fica aquela papada, você parece todo mundo devia chupar uma cenoura num espelho. Fica horrorosa. É só isso. Filme, que é um pré lindo, com aqueles cílios pintados, o resto fica um demônio. Então as pessoas têm que, sabe, pegar a sua melhor versão. Eu, por já ser de maior idade, já ser da 4ª idade quase, quando eu vou transar, apesar de eu tá bonitinha, eu adoro sempre umas coisinhas assim na cama, sabe? Porque eu ponho embaixo da minha barriguinha, eu sempre dou um truque, sabe? Eu uso de cetim para dar um tchan, sabe? Procurar coisas assim que, sabe, que te depose segurança. E aí você vai fazendo. Toda mulher tem o dom. Então basta querer. Eu acho que basta querer se acreditar, né? Eu falei, finja sempre, finja todo dia. É autoconhecimento também, né? Você se permitir, inclusive falhar. Então, errar, cair, levantar, claro, sorrir. Isso é liberdade também. Claro, não é porque eu sou especialista realmente em sexo anal que tudo que eu falo para você vai dar certo. Você vai ter que pegar tudo que eu falei e vai ter que fazer um suco ali e pegar o melhor. Uhum. Quando você ensina a sensualizar, eu não vou fazer igual você
nunca que eu vou parecer uma retardada tendo choque epilético, mas eu vou pegar algumas coisas que você fez que eu acho que vai dar certo para mim. E é assim que a coisa funciona. Não querer levar a risca o negócio. E uma vez estava com uma sexy coach, eu estava assistindo uma palestra dela, e ela ensinava e falava, você tem que fazer exatamente isso. E aí eu olhei para o lado, tinha uma mulher linda, mas ela pesava 200 quilos. E ela falava para a mulher sentar no peito do homem, aqui, quase do queixo. A mulher ia ficar horrorosa em cima desse homem. Eu olhei e falei, ela não pode fazer isso. Eu fiquei inconformado. Então as pessoas têm que ter bom senso na hora de ensinar. A gente ensina a cartilha. Como você ensina majestosamente, eu ensino o meu. Cada um vai ter que adaptar o teu livro. Né? Eu também estudei na área da saúde por muitos anos. Né? A gente aprende a literatura. Nós somos uma literatura, vamos dizer assim. Mas na prática, nem sempre é possível. Eu quantas vezes tinha que correr um acesso venoso em alguém e eu tive que fazer práticas que não eram viáveis. Porque não tinha tal equipamento, eu tive que improvisar. A literatura serve para base. Nós duas aqui somos base para toda a população. Mas não quer dizer que vai dar certo. Eu sempre falo, treino é treino e jogo é jogo. Não dá para você ir para a partida sem antes você ter treinado. E esse ter treinado passa por você entender o repertório, ver o que faz sentido para você, experimentar e se sentir seguro e confortável. E levar sempre tudo no bom humor, sabe? Porque deu errado, dá uma risada gostosa, muda a posição, faz e segue a vida, porque você sabe que a gente fala, eu falo muito de sexo, enfim, mas a vida não é só sexo, a vida não é só sedução, a vida é muito mais coisa. E se a gente colocar, eu acho que todo mundo tem que praticar isso, assim, para a gente finalizar aqui, eu acho que todo mundo tem que praticar isso. Escreve num papel as 5 coisas mais importantes da sua vida. Saúde, e é isso que você tem que se focar. O resto vai ter que se adaptar, não é você se adaptar a isso. É eles que nos adaptam. Dívida todo mundo tem, mau caratismo a gente vai encontrar vários. Dívida, eu que o diga, eu gasto demais, tem muita. Todo mundo tem. Mas o meu foco são as minhas 5 necessidades. Uma delas está a minha sensualidade. Porque fazer sexo é bom, aumenta o meu sistema imunológico, oxigena o meu cérebro. Então, para mim, é vital. Não, para mim também. Ou eu me masturbo. Vivo, a gente se sente vivo, é um movimento, né? Total. Ou até mesmo, se for o caso, eu me masturbo. Mas eu preciso oxigenar o meu cérebro, eu preciso levantar o meu sistema imunológico, descer o meu cortisol, eu preciso. Isso é fato. Então, as pessoas têm que ter... Uma dos 5 tem um tal sexo. E faça como seja bom para você. Pode ser com boneco, pode ser com o que você desejar. Tá te fazendo bem? Segue em frente. Se ame, se goste e se respeite. O resto, a gente... É como você falou, treino é treino, jogo é jogo, entendeu? E seja feliz. Exatamente. Seja feliz. É isso. Obrigada, muito obrigada por você ter topado participar na sexta-feira aqui com a gente. Prazer, tá? Vou deixar essa live salva. Deixa ela salva. Quem não assistiu, assistir. Por favor. E ó, eu quero te ver em breve, viu? Sim, com certeza. E eu quero ter a honra de fazer um evento junto com você. Com certeza. Vamos dançar na cadeira juntos. Olha, eu sempre falo, a gente tinha que juntar as The Best num evento só. Carla Gianni. Ia ser ia ser bafônico. Tinha que ter a Carla Gianni da Inti, tinha que ter o da Inti, tinha que ter você, tinha que ter aquela maravilhosa da Hot Flower, uma mulher gigantona que eu sou louca assim por ela. Sim, sim. Eu sempre preciso do nome dela, eu amo ela. Tem que ter todo mundo, tinha que fazer todas nós juntas no sofazão. Olha, na cama com todas nós assim paradas. Olha, não ia ter pra ninguém. Com dia vamos fazer. Beijos, aproveite seu final de semana. Te amo e tamo junto. Gratidão, e eu quero te desejar que tudo que seja bom esteja no teu caminho esse final de semana. E um beijo a todos. Obrigada pelo convite, viu? Beijo. Pra nós. Tchau, tchau.